Olá, tudo bem? Estamos na semana 2. Vamos continuar nosso assunto sobre planejamento estratégico e hoje falaremos sobre propostas para a implantação de um planejamento estratégico e análise interna e externa das empresas. Inicialmente, a proposta para a implantação de um planejamento estratégico reúne uma sequência de passos para que isso seja conseguido. É mais ou menos assim: primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, terceiro. Então, nesse momento do curso, nós estamos tentando criar um roteiro para a implantação de um planejamento estratégico. É como se fosse uma receita, uma ordem para fazer as coisas, um processo, um método organizado. Ficou claro? Nós poderíamos iniciar olhando para fora da empresa ou olhando para dentro da empresa. Existem alguns caminhos que são abordados por vários autores, mas nós vamos escolher um que me parece mais lógico. Se nós estamos querendo planejar o futuro da nossa empresa, seria bastante lógico conhecer primeiro a nós mesmos. Não tem lógica? Tem uma célebre frase escrita no templo de Apolo em Delfos, na Grécia Antiga, que dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então vamos lá? Partimos para a análise interna, olhando para os nossos pontos fortes e pontos fracos da empresa. No material de apoio, na página 11, temos escrito fraquezas e potencialidades, que são a mesma coisa. Nós sabemos que não somos bons em tudo que fazemos. Tem algumas coisas que nós não damos conta mesmo, não é? Eu, por exemplo, sou fraco em química. Não consegui aprender bem como outras matérias. Não rolava uma química comigo. Conclusão: jamais me aventurei na área. No máximo, entendo um pouquinho da tabela periódica e é só. Com as empresas acontece a mesma coisa. Muito pelo fato delas atuarem em um tipo de negócio, um segmento de negócios, elas acabam se especializando naquilo que fazem sempre. Então, lá no planejamento estratégico, a empresa deve levar isso em conta e não se aventurar ou se atirar em um negócio que ela já sabe que não é boa. Mas mesmo em seu segmento, existirão empresas muito boas, outras nem tanto e algumas que ficam abaixo de uma qualidade esperada, mesmo que seja por algum tempo. Pois bem, é nesse caso que a empresa precisa atuar para melhorar. Se ela não é a empresa top, a melhor, ela deve analisar se é conveniente e se é o momento de assumir compromissos futuros, mesmo que ela não seja melhor. Você percebe que ela já está usando uma estratégia? Se eu não sou o melhor ainda, posso me posicionar como o segundo ou terceiro da escala, mas eu vou me esforçar para ser o melhor. Lembre-se do conceito de melhoria contínua, o Kaizen japonês, que citamos lá na matéria Introdução à Administração. Então, fechando o conceito, a estratégia pode ser a de buscar o melhor posicionamento ou, no momento, dadas as condições ou restrições que eu tenho, vou me posicionar como a segunda ou a terceira empresa. As restrições podem ser de ordem técnica, não tenho know-how, é um termo em inglês que significa, ao pé da letra, saber como, ou seja, ainda não tenho conhecimento para ser o melhor. E também restrições de ordem financeira. Não tenho condições financeiras para comprar equipamento, treinar ou modernizar os equipamentos, né? Contratar recursos humanos, etc. Resumindo até aqui, o pessoal que está realizando a análise reconhece que existem pontos em que a empresa não é melhor e até tem deficiências, que precisam ser melhoradas, e também reconhece as limitações para fazer essas melhorias, ok? Vamos então para outro aspecto. Assim como existem pontos fracos ou fraqueza, existem também pontos fortes. Mas afinal, o que é um ponto forte? Lembra quando eu falei que era sofrível em química? Eu tinha um colega da escola que era craque em matemática. O cara era um monstro na matemática. Ele sabia tudo e faturava nas provas. Dava uma inveja. A gente ficava ralando, estudando, e o cara ia lá e faturava na prova. Então, o ponto forte dele era a matemática. O que ele fez? Foi ser professor de matemática, na universidade, lá no topo. É a mesma coisa com as empresas. Elas devem ter pontos fortes que devem ser explorados e, ainda mais, devem orientar o planejamento estratégico para que elas tirem proveito desses pontos. Por exemplo, se uma empresa é especialista em fazer soldas elétricas especiais, e não é só isso, ela é a que melhor faz isso, em qualidade, em preço e em prazo, não tem para ninguém.
Falou em solda elétrica especial, todo mundo fala nessa empresa. Então, essa é uma potencialidade ou um ponto forte. Em administração, ouvimos falar em core business. É um termo em inglês que significa a parte central de um negócio ou de uma área de negócios e que é geralmente definido em função da estratégia dessa empresa para o mercado. Esse termo é utilizado para definir qual o ponto forte e estratégico da atuação da empresa. Normalmente, toda empresa já sabe o que faz bem, mas às vezes isso pode não estar bem claro. A análise interna, quando é bem feita por pessoal qualificado e em equipe, pode revelar pontos fortes que não estavam bem claros. Então, a partir da análise interna dos pontos fortes e fracos, cria-se um quadro real do que a empresa é, capaz e onde ela pode focalizar seus esforços. Muito bem. Já olhamos para dentro da empresa, fizemos um raio-x e chegamos às conclusões sobre as potencialidades e fraquezas da empresa. E agora? Vamos olhar para fora. E o que tem lá fora que nos interessa? Muita coisa que podemos resumir em duas palavras, bastante abrangentes: ameaças e oportunidades. Sim, o ambiente externo pode oferecer ameaças e também oportunidades. Por exemplo, se um grande empreendimento está para ser iniciado e a realização envolve a construção de um parque industrial, a nossa empresa especialista em soldas está diante de uma grande oportunidade de negócio. Se ela tem um bom planejamento estratégico, ela já deve ter essa notícia há algum tempo e estar se preparando para realizar um bom negócio. Você percebeu que mesmo diante das oportunidades, se a empresa não se planeja antecipadamente, ela pode não ter tempo para se organizar e aproveitar o momento? Pois é. Olha aí mais uma razão para um bom planejamento estratégico. Seguindo em frente, se temos oportunidades, certamente teremos ameaças. Ameaça, no nosso contexto, é qualquer situação do ambiente externo que não está sob nosso controle. Então, voltando à nossa empresa especialista em solda, se o preço de um insumo que ela utiliza subir além do normal, é possível que ela tenha dificuldades em fechar um negócio. Ou se uma concorrente chegar ao mercado com uma inovação, algum material ou uma tecnologia nova, isso pode ser uma ameaça para a empresa. Mas se ela já pensou antecipadamente sobre essas possibilidades que podemos chamar de cenários, ela poderia já estar preparada para essas ameaças. Como? Vislumbrando a possibilidade de aumento de preços de seus insumos, ela poderia pensar em outros fornecedores, ou talvez pensar em uma compra antecipada de parte do que precisa, ou negociar uma forma de pagamento com descontos. Com relação à inovação, deveria estar em todo o planejamento a busca de inovações em materiais e tecnologias. Se a nossa empresa é melhor no segmento, é provável que ela já faça isso até como fato habitual. Mas temos um caso ainda, que é aquele em que a empresa, já tendo previsto a possibilidade de uma ameaça, ela pode se reposicionar e transformar a ameaça em oportunidade. No nosso material do primeiro parágrafo da página 13, temos o exemplo hipotético de uma empresa que consegue transformar o que seria uma ameaça em uma oportunidade de negócio. Existe uma ferramenta da administração muito difundida em planejamento estratégico que auxilia na análise interna e externa das empresas. É a análise SWOT. Nós vamos falar sobre isso na próxima videoaula. Nos encontramos lá. Um abraço.